Olá pessoal, estamos começando mais um podcast cristão. Nós estamos no nosso podcast nessa noite, o PodQuest. E nós temos um convidado muito especial nessa noite. Nós estamos aqui com o pastor Daniel Souza para poder participar desse podcast que nós estamos fazendo da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Ebenezer em Timbó. Temos a companhia também do nosso amado irmão Henrique, baixista, ministro de louvor do Ministério Vínculo da Paz. E nós vamos bater um papo bem agradável nessa noite com nossos irmãos. E o nosso objetivo é sempre a gente falar da Bíblia, à luz das Escrituras e tirando a questão da religiosidade, né? Eu acho que religiosidade hoje afasta muitas pessoas da presença do Senhor. Muitas pessoas não compreendem, né, a palavra, e eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho, né, pastor Daniel, nosso irmão Henrique. Eu quero passar a palavra para vocês. Pastor Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast, que Deus abençoe sua vida, amém? Amém, eu me sinto também muito honrado de poder participar de vocês, desse projeto tão precioso, Leandro, Henrique e vocês que participam conosco também. Para mim é uma honra, um grande privilégio. Estamos aqui à disposição, em nome de Jesus. Amém. Eu queria aproveitar esse momento para também mandar um abraço para os nossos pastores, pastor Elcio, pastor Elisvalda, para cada membro da nossa diretoria, daqueles que estão assistindo o nosso podcast, né? E eu queria começar já, a gente entrar nesse assunto para a gente falar. Eu sei que tem bastante coisa para a gente conversar e algumas delas, inclusive, gera até polêmica, né? Mas eu queria que o pastor falasse um pouquinho para a gente da sua história, né? Como é que o senhor começou no evangelho, né? Como é que chegou a gravar, a conhecer toda essa galera toda, a composição? Conta pra gente, pra galera conhecer um pouquinho como é que funcionou esse negócio. Amém, eu me chamo Daniel, sou natural da cidade de Guarujá, litoral de São Paulo. Venho de uma família simples, mas muito preciosa. Papai Diogo, mamãe Maria, 7 filhos, 4 homens, 3 mulheres. Alzira, Luiz, Alaide, Silvio, Suzana, Daniel, Isaías. Onde todos nós fomos instruídos na palavra do Senhor e com o exemplo do pai, uma pessoa que havia transformada, e por causa da conversão de papai, mamãe se converteu. Impressionante que foi a conversão do meu pai, a mudança da vida do meu pai, que provocou a sede na minha mãe, né, por Deus, a busca de mamãe pelo Senhor. E por misericórdia e graça do Senhor, nós nascemos nesse contexto onde eles já haviam se convertido a Jesus e fomos criados, né, debaixo dessa influência. Obviamente tivemos que tomar a nossa decisão posteriormente. Como alguém já falou, né, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não bastava ser Amém. Filho do Diogo e da Maria, tínhamos que ser filhos de Deus. Então tomamos a nossa decisão pelo Senhor. E com certeza um momento crucial também da nossa vida foi quando conhecemos nossos discipuladores, Asaf Borba e Yongot Friedson, 2 pastores de Porto Alegre, da comunidade cristã de Porto Alegre, da igreja em Porto Alegre, e que foram grande influência na nossa vida, junto com outros pastores lá também, Erasmo Garete, Moisés Moraes, né, Rogério, João Nelson, tanta gente preciosa que foi influência também sobre a nossa vida. Quando tudo aquilo que, né, a gente tinha uma ideia de que era o propósito de Deus e a vontade de Deus se tornou agora, mediante a luz das Escrituras, o discipulado prático, o acompanhamento da nossa vida, se tornou algo agora palpável, né, que pudemos de fato viver, digerir. Ainda estamos vivendo e buscando isso, mas agora de uma forma muito mais fundamentada, compreendendo de fato que é a vontade de Deus, é o propósito de Deus e que tem que gerar fruto em nós e através de nós também. Legal, massa. Queria que o nosso irmão Henrique falasse um pouquinho também. Se apresenta aí, meu irmão. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Henrique, faço parte aqui da Igreja Batista Ebenezer em Timbó. E eu sou meio desconfiado de falar do meio
É estranho falar do Daniel porque eu conheço o trabalho dele há 20 anos, né? Quando eu estava internado lá no centro de reabilitação, para quem não sabe, eu sou um ex-drogado, Jesus me transformou, e eu escutava o louvor dele lá no centro de reabilitação, ainda em fita cassete, e em 95, 96, e eu lembro de um louvor que dizia: quebra as cadeias, quebra as correntes. E o Senhor Jesus fez exatamente isso na minha vida. Através do seu louvor eu fui abençoado. E você não sabe a extensão que tem isso na vida de quem ouve. Porque a gente sabe que você é um homem preparado para isso, foi chamado por Deus para isso. E aí, para mim é uma honra ter você na minha casa, na nossa igreja, né? Deus seja exaltado por isso também, né? Mas, Daniel, você fazia parte das 12 tribos de Israel, porque pelo tanto de irmão que você tinha aí, teu pai era teu pai era Jacó, né? É profético, né? É profético. Aí, ó. É profético. Teu pai pegou todo o versículo crescer e multiplicáveis para ele. Legal. Mas é uma bênção, Leandro. É uma bênção estar aqui com vocês. Amém. É uma realização de um sonho, né? A galera, Um sonho. nós estamos passando um fim de semana, para a galera que está assistindo o nosso podcast, né? Nós estamos passando um fim de semana de treinamento do Ministério Vínculo da Paz, né? E o pastor Daniel aceitou o desafio, né? De estar aqui treinando essa turma. Nós passamos momentos muito preciosos na presença do Senhor e a gratidão é muito grande, né, Daniel, por esse trabalho que você desenvolve. E a nossa oração é que você continue cada vez mais, né, edificando vidas através do testemunho da sua vida, através desses ensinamentos tão importantes para esse ministério, para não apenas o nosso ministério, mas para outros ministérios e pessoas que estão envolvidas com a questão da música também, né? Eu acho isso muito importante. Então fica já o meu muito obrigado, Daniel, pela tua presença. Eu queria evoluir um pouco mais essa nossa conversa, entrar numa questão de uma conversa bíblica, assim, para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, né, poder entender um pouquinho da palavra de Deus e entender que a Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens, né, inspirada por Deus, né? E nós que somos cristãos, evangélicos, a gente costuma dizer que a Bíblia é a palavra inerrante, né? E muitas das vezes as pessoas questionam: mas como pode ser inerrante se ela foi escrita por homens, né? E às vezes a gente dá até algumas explicações, né? Alguns que me perguntam, eu costumo dizer: olha, a Bíblia ela foi escrita ao longo de 1500 anos, mais ou menos, né, por diversos homens diferentes, em realidades diferentes, em momentos diferentes. E se você procurar, por exemplo, uma incoerência na Bíblia, você não acha, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala de um único tema. Jesus é o centro da Bíblia, né? E isso é muito claro quando a gente consegue buscar a palavra, ler e estuda, talvez num seminário de teologia, alguma coisa assim, isso fica muito gritante, né? Você consegue perceber bem essas situações. Mas para quem está começando, caminhando agora, né, e pega a Bíblia, às vezes fala: não consigo entender, não consigo ler, o que a gente pode estar trazendo de dica, de experiência, para que a pessoa possa se situar, né? Que ela possa entender que a Bíblia é uma coisa e religiosidade é outra, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e sabe? Como é que a gente faz para essa galera caminhar mais com Jesus? A gente precisa povoar o céu, né? Amém. Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Você está falando sobre isso e antes até quero também expressar minha alegria, a honra que sinto de poder estar com o Henrique, sendo muito bem recebido, né, na casa dele, sua esposa, seu filho, Leandro, pastor Elson, a igreja aqui que nos recebe. Mas você estava falando sobre essa pergunta sobre a inspiração bíblica, sobre a palavra de Deus. Para nós é algo inquestionável, né? Uhum. E eu estava lembrando da passagem, se não me falha a memória, que foi, acho que foi Pedro, não lembro se foi Pedro que escreveu a respeito disso, que as escrituras não procedem de particular elucidação, né? Homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, foram inspirados pelo Senhor para trazer as escrituras, a palavra de Deus, que é tão coerente, são mandamentos bons de justiça que
vão na contramão, né, de tantas coisas assim que provocam confusão, né? Sim. Apontando sempre para o amor, apontando sempre para a justiça, apontando para a honra. A gente consegue ver na palavra de Deus que existe amor por detrás dela, que ela foi inspirada com sabedoria e com amor, visando o bem-estar, inclusive, do ser humano. Porque se você seguir o que a Bíblia fala, o que Deus nos revela através da sua palavra, você vai prosperar e jamais vai fazer o mal para outra pessoa. Mas você estava falando sobre isso e eu lembrei que esses dias atrás eu estava falando do Evangelho para um motorista de Uber. Estava num Uber e estava falando com ele, e uma pessoa muito honrada, um trabalhador ali, e com seu coração aberto, alguém que inclusive tinha tido uma experiência com Deus, porque eu falei, olha, Deus tem um plano na sua vida. E ele falou, eu tenho certeza disso. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, sim, eu tenho certeza, porque há 1 ano atrás eu sofri um infarto aqui no meu Deus, pastor. No meu próprio carro. E olha ele contando, eu sofri um infarto, só que eu estava levando uma mulher, né, para o hospital. E ele começou a sentir os sintomas, uma coisa meio esquisita, e a mulher que estava, a passageira, né, do seu carro, diz que ela, com muita convicção, diz, não, o senhor vai passar por uma consulta. Não, mas eu não tenho. Vai passar por uma consulta. Ou seja, pela insistência daquela pessoa, da cliente dele, ele foi salvo. Estou resumindo aqui a história, porque examinaram ele e o médico falou, o senhor não vai sair daqui. O senhor já vai ser internado, ou seja, ele foi salvo milagrosamente. E eu falando com ele sobre o amor de Deus e Deus ter um plano na vida dele, ele falou, eu tenho certeza que foi Deus que colocou você aqui nesse carro. E aí o que me veio, né? Porque ele estava me levando para o aeroporto, a viagem era curta, era rápida, e o que eu poderia deixar para que aquele homem pudesse conhecer mais de Jesus? Eu falei, olha... esqueci o nome dele. Falei, o senhor aceita um conselho? Ele falou, aceito. Falei, lê o Evangelho de João. O Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei, os evangelhos vão trazer para o Senhor a vida e a obra de Jesus, e o Evangelho de João, apontando Deus como Pai, né? Ele vai revelar Jesus para o Senhor. O senhor entendeu? Entendi. O que eu pedi para o senhor ler? Vou ler o Evangelho de João quando chegar em casa. Legal. Então, é o mesmo conselho que eu deixo para pastor. quem quer, de repente, encontrar um texto muito simples, um livro simples da Bíblia, sem complicação, que vai falar da vida, da obra de Jesus, do amor de Deus, do plano de Deus, do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Jesus, sendo Deus, por intermédio de quem o universo foi criado, ele se tornou homem, habitou entre nós, entregou sua vida pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Então João vai trazer com muita simplicidade como foi a vida, como foi a obra de Jesus. E aí, com certeza e com a ajuda do Espírito Santo, qualquer pessoa vai poder compreender o propósito de Deus. Massa, muito legal. Eu acho que é um conselho válido. Eu, quando me converti, comecei a ler os evangelhos, depois fomos para as cartas, né? E aí, por último, aí nós fomos para o Velho Testamento. E aí eu conheci toda a história e me apaixonei, e de tal maneira que eu não conseguia parar, e eu precisei de mais, né? Aquele negócio que você quer mais, e aí eu acabei indo para um seminário de teologia onde eu encontrei o que eu procurava, né? Que era um conhecimento bem profundo das Escrituras, uma coisa assim que foi muito fantástica, muito fantástica. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é até tema desse nosso programa aqui, né? O nosso programa ele se chama PodQuest, né? E aí eu pergunto para o senhor, pode questionar a Bíblia? eu imagino que... a minha resposta é simples, porque eu tenho consciência de que eu não posso falar por terceiros, né? Aham. No meu caso, eu não questiono. Quem quiser questionar... Tá à vontade. Né? Porque cada um vai ter a sua experiência diante do Senhor. E eu imagino também
Deus não é igual ao homem, né? Deus é o criador do homem. Então talvez o nível de... Talvez não, com toda certeza, o meu nível de tolerância ou intolerância é completamente diferente do nível de Deus. A ponto da própria palavra do Senhor revelar que Ele é longânimo. Uma vez, curioso como eu sou, eu fui na raiz da palavra longânimo para entender o que significa que Deus é longânimo. E a definição é que Ele é capaz de sofrer afrontas e não julgar imediatamente segundo os homens merecem. Mas Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar, Ele é tardio em julgar, Ele é tardio em punir. Então, Deus tem essa capacidade, através da sua longanimidade, na linguagem simples nossa, assim, de engolir sapo do ser humano. Porque o que é o ser humano? O homem hoje existe, amanhã não existe, morre, não tem controle sobre absolutamente nada da sua própria vida e ignora o fato de que a sua vida está nas mãos de Deus. Exatamente. E é Deus quem controla todas as coisas, só que Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus é longânimo. Até quando o homem questiona Deus, Deus tem aquela capacidade de tipo, vou contextualizar assim, não sabe de nada, não entendeu nada, mas eu amo essa pessoa, eu amo esse questionador e vou dar mais oportunidade para que ele me conheça, para que ele prove do meu amor. Então, graças a Deus por ele ser assim. Por isso eu tive chance. Que eu não sou melhor do que qualquer outro ser humano. Eu também já tive meus questionamentos, já tive a minha rebeldia, a minha confusão. Hoje estou aprendendo a não questionar mais, a não provocar mais a Deus. Pelo contrário, cada vez mais vou compreendendo que Ele tem razão e, acima de tudo, Ele me ama. E digo que Ele ama a todos vocês também. Então, cada um tem a sua experiência. Eu fico até mais aliviado com isso, né? Porque o programa se chama PodQuest, né? Pode questionar. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou acabar indo para o inferno, né? Porque eu quero abrir para os questionamentos, né? E eu acho que o que move, na verdade, o coração das pessoas, na verdade, são as dúvidas, né? E uma vez que você tem dúvida, que você questiona e você recebe uma resposta com firmeza, com segurança, à luz das Escrituras, então você traz mais seriedade da Bíblia, da palavra, né? Não que Deus precise disso de forma nenhuma, né? Mas a palavra diz que nós também somos pregadores da palavra. Então é importante a gente ter essa firmeza, né? Essa convicção do que a gente está falando, porque transmite também tranquilidade para o ouvinte, aquele que está querendo aprender mais de Deus, né? E aí eu entro numa outra questão, né? Eu estava pensando a respeito de uma música sua que ela começa falando assim: Deus é luz, nosso Deus é luz, né? E aí eu vou questionar você. Eu vou te perguntar, por quê? Por que Deus é luz, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes pensam a respeito disso e não colocam esses questionamentos, e às vezes eu acho que é isso que até impede um pouco da pessoa caminhar, avançar e conhecer um pouco mais do Evangelho. Acho que às vezes a pessoa acha que determinados questionamentos não são válidos e acaba se retraindo, e no momento que se retrai, deixa de crescer, deixa de aprender, né, e caminhar na presença de Deus, né? Como é que foi esse louvor? Como é que ele surgiu, né, para você? Como é que foi esse momento assim? Interessante, né? 1 João capítulo 1, João vai dizendo que esta é a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. As trevas, na verdade, representam a ausência de luz. E a conotação de trevas, a definição de trevas, já é algo que já nos traz um impacto de coisa ruim. Já a própria palavra já é trevas, ou seja, escuridão, né? Ausência de luz, né? E Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se a gente pode até mergulhar um pouquinho mais, não há má intenção, não há nada que se esconder em Deus, não há nada que se reprovar em Deus, né? Deus é a verdade, Deus é amor.
né? Deus é o Criador do universo. Deus criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Deus, através da sua palavra, como nós já falamos, revela a sua vontade para o homem, o que ele planejou para o homem, como ele deseja que o homem viva, que o homem se relacione, que o homem estabeleça a família, que o homem respeite o seu semelhante, ou seja, tudo nós encontramos em Deus. Então, essa música que você citou foi baseada nesse texto de 1 João, né, capítulo 1, apontando para a vida da igreja, que é a família de Deus. Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, que somos amigos de Deus, íntimos de Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, um filho de Deus busca viver da mesma forma que seu pai. Se Deus, como nosso pai, é luz, nós também devemos viver em luz, andarmos na luz, sermos transparentes, removermos tudo que representa trevas, escuridão, coisas reprovadas, coisas condenadas, tudo aquilo que na verdade distorce, né, a verdade de Deus e a vontade de Deus e o caráter de Deus, precisamos retirar das nossas vidas, e só a luz de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, que nos ilumina e que nos leva a viver como é o nosso Deus, o nosso Pai. Legal. Quanto tempo de caminhada já, pastor? Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, né? Crescemos, mas eu tenho 55 anos de vida, né? Então tá por aí, né? Mas assim, aprendendo, vivendo com o Senhor, legal, andando na luz com os irmãos. Amém. E ainda aprendendo muito, tem muita coisa que precisamos aprender ainda, com certeza. Por isso nós queremos andar na luz, né? Eu quero deixar o nosso irmão Henrique fazer. Ele tem perguntas para fazer, né? Amém. Pastor Daniel, a gente vê um cenário de relativismo tanto no mundo cristão e até no mundo secular, né? Não falando sobre igreja, mas falando sobre Jesus e sobre a sua obra, né? Vemos no louvor também um secularismo e um relativismo entrando no louvor. Temos que batalhar, lutar contra esse tipo de apostasia, se podemos chamar de apostasia também, eu acho que seria a palavra certa, né? Porque, como o pastor falou ontem, que hoje em dia é difícil de andar no shopping, porque o mundo não é mais o mesmo em que andávamos há 10, há 20, 30 anos atrás, né? Quando éramos mais crianças. E eu também vejo um relativismo muito grande. Nada é mais absoluto. Jesus, as pessoas dizem que não é o único Filho de Deus. Tem várias coisas que as pessoas dizem. E como lutar contra isso? Quais são as nossas armas e devemos lutar e podemos lutar, né, pastor? Pergunta maravilhosa, Henrique. Se eu posso contribuir e falar o que eu sinto no meu coração, a convicção que eu tenho no meu coração, eu imagino que a gente nem lute contra essas coisas. Na verdade, nós anunciamos o amor de Deus. Anunciamos a luz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, que é perfeita para o ser humano. Obviamente, nem todos acreditam que Deus tem razão. Nem todos acreditam que a palavra de Deus vai trazer solução para a sua vida, é o melhor para o ser humano. Mas independente das pessoas acreditarem ou não, nós que já fizemos a nossa decisão e que reconhecemos a Jesus como Senhor das nossas vidas e que cremos no amor que Deus tem por nós, pois Ele já provou o seu amor enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, nós na verdade nem lutamos contra, pelo contrário, nós estamos correndo contra o tempo para anunciar para todas as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, e o significado é vá para o inferno, não pereça eternamente no inferno, ou seja, separado de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, anunciamos que Deus é amor, anunciamos que Deus amou o homem e enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para pagar
né, a nossa dívida, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Anunciamos para as pessoas que Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é o único que pode reconciliar o homem com Deus. Há apenas um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós anunciamos essa palavra, anunciamos com todo respeito, com muito amor, para que todo aquele que acreditar em Jesus e for batizado, seja salvo. Então, nós pregamos o evangelho cujo significado é boas notícias. Que boas notícias? Deus amou o mundo. Deus enviou seu Filho. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. Se nós recebermos a Jesus como Senhor da nossa vida, nos arrependermos dos nossos pecados, formos batizados, seremos salvos. Então, essa é a mensagem que queremos anunciar. Pastor, obrigado pela resposta. E mais uma pergunta, pastor. Como o pastor vê hoje como ministro de louvor e também pastor, líder de igreja, de ministério, o louvor brasileiro em si, como o pastor vê com os teus olhos o que está acontecendo, se tem novos adoradores vindo aí com força total, o que fazer para podermos incentivar a todas as igrejas a termos um tipo de treinamento especial para novas pessoas que estão vindo, essa nova geração que quer adorar a Deus, quer amar a Deus e servir a Deus de todo o coração? Tem um texto, se não me falha a memória, de Hebreus capítulo 2, que diz que o Senhor nunca ficou sem testemunho. E em todas as épocas, gerações, todas as partes do mundo, em todas as nações, Deus sempre zela do seu testemunho, levantando pessoas que vão proclamar a verdade, que vão servi-lo, serão referenciais, inclusive, né, de amor a Deus e de serviço a Deus, em todas as áreas, especificamente nessa que você está pontuando, que é na área do louvor, da música. Então, eu vejo hoje como via no passado e como, se Deus permitir, verei no futuro. Pessoas que estão levando Deus a sério, pessoas que estão amando a Deus, servindo a igreja, pessoas que estão sendo discipuladas, estão discipulando outras pessoas, estão vivendo o reino de Deus, estão consagrando a sua vida, estão cantando a palavra, né, anunciando a verdade. E, obviamente, onde existem pessoas assim bem posicionadas em Deus, bem decididas, seguindo de fato a Jesus, tem gente que não está levando tão a sério assim. Amém. É um perigo, né, pastor? Tem gente que, infelizmente, não está levando tão a sério assim e, de alguma forma, se desviando assim da verdade. Mas eu vejo com bons olhos e vejo que, de fato, Deus tem levantado gente muito especial no Brasil e nas nações, que estão cantando a palavra, que estão trazendo a música do céu, que estão servindo a igreja, ganhando pessoas, anunciando o amor de Deus e sendo verdadeiros referenciais, modelos do Senhor. Amém. Para as nossas vidas. Tem mais perguntas, mas agora o Leandro vai fazer mais algumas, depois eu tenho uma bem séria para ti, pastor, bem séria. Eu tenho, assim, na verdade, ministerialmente falando, né, em matéria de ministério de louvor, eu tive uma vida desde 2007 de convertido. Então eu sempre fiz parte de ministério de louvor, uma hora como integrante, outra hora como líder de ministério, e eu já ouvi muita coisa nessa vida como liderança assim de ministério, né? E uma das coisas que eu escutava muito quando eu ia dar algum treinamento, alguma coisa assim, né, para algum ministério, era sempre algumas justificativas, né? Então, eu chegava com um treinamento, falava lá, olha, não, vamos fazer um treinamento, uma coisa séria, vá para Deus e tal, e muito bem. Então, olha, você precisa, né, como o senhor falou, né, durante esse treinamento aqui, a questão da técnica, né? Não, precisa estudar, né, precisa buscar conhecimento. E eu me lembro que uma vez eu estava falando disso, né? Precisa ter técnica, você precisa estudar e não pode deixar a palavra de lado, né? Da mesma forma que você estuda o teu instrumento, seja ele a voz, o teclado, enfim, você também precisa estudar a palavra de Deus. As duas coisas precisam caminhar juntas para que você possa ser um bom adorador, um bom músico cristão, né? E eu ouvia muito, pastor, um negócio que me deixava agitado no começo dos treinamentos, as pessoas já chegavam para mim e falavam assim, eu não sou muito bom nesse negócio, sabe? Mas para Deus tá bom, para Deus tá bom.
E aquilo me dava uma ânsia no peito, porque quando você tem um chamado ministerial, que você sabe aquele que te chamou, precisa, né? Precisa de longanimidade. Porque nessas horas, quando tu escuta um negócio desse, fala assim, não, tá bom, tudo bem, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa, não vamos fazer outro negócio, não vamos treinar nada não vai dar resultado. Muitas das vezes dava essa vontade, mas eu sempre segui em frente porque eu entendia que, na verdade, quando a pessoa se posicionava dessa forma, é porque ela não tinha o real entendimento do que era ser um músico cristão, né? E muitas das vezes eu estava ali justamente para trazer esse esclarecimento. Mas eu já ouvi muitas vezes isso. Não, para Deus tá bom, irmão, sabe? E o que o senhor tem a falar a respeito disso? Eu sei, né? A gente passou pelo treinamento hoje, mas eu queria deixar essa deixa, né, para a galera que está nos assistindo em casa entender um pouquinho melhor que é assim mesmo? Para Deus tá bom? Eu creio que todo chamado demanda consagração, cujo significado é dedicação. Se você é chamado, tem a convicção de ter sido chamado para servir na área da música, é óbvio que você tem que se dedicar à música, ao conhecimento, desenvolver a sua técnica, estudar, aperfeiçoar o dom, o talento que de repente você tem recebido. Pelo contrário, maldito que fizer a obra do Senhor. Tá na palavra, né? Tá na palavra, né? A gente pode até se isentar, né? Tem um salmo que diz, né? Tocai bem, né? Tocai bem, com arte e com júbilo. Eu me lembro e tem um texto de Samuel, eu não esqueci o endereço, que diz que Davi era o mavioso. Eu ia tocar nesse assunto. Salmista, cujo significado é habilidoso, competente. Essa semana eu estava conversando, a semana que passou, eu estava conversando com o Ministério de Louvor a respeito da questão da dedicação, né? A gente sempre tem um bate-papo antes dos ensaios, esse negócio todo. E aí eu citei esse exemplo. O que eu falei para eles foi o seguinte, eu falei, quando Saul estava possesso lá dos espíritos malignos, a primeira coisa que alguém falou para Saul foi o seguinte, parafraseando, né? Conheço um cara que é excelente tangedor. A primeira característica destacada é excelente tangedor. Então, assim, ele tinha essa informação de que o cara era bom naquilo que ele fazia, né? E não exaltando a pessoa, mas ele era bom porque ele se dedicava. A Bíblia lá não fala, mas para ele receber essa característica, essa informação, é porque o cara devia de ser bom. Né? Leandro, e é interessante, eu acho que é 1 Samuel 16, né? Por 3 vezes ele repete o termo, sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar. Exatamente. 3 vezes, eu já li isso daí, já marquei. 3 vezes ele Só para não tirar a polêmica, sabe pessoal, Davi não era mafioso, tá? Era mavioso, que quer dizer? Isso mesmo, habilidoso. Habilidoso, pessoal, não mafioso. Porque aí de repente aí vão que pega o nosso podcast, corta o podcast, não faz isso não, irmão, não faz isso não, porque a Bíblia fala que aquele que provoca a ira também do seu próprio irmão, olha, não tem um caminho muito bom não, hein? Então, a gente tem que cuidar, né? Porque nesse meio digital que a gente vive hoje, basta um pouquinho, não gostei do que ele falou. Tá? Corta esse negócio, joga na internet e arrasa com a pessoa. Não pode ser assim, né? Vamos com calma, vamos ter longanimidade, assiste o podcast até o final, né? E entende direitinho, né? Como o apóstolo Paulo falava, rumina a palavra, né? Entende, né? E o ato de ruminar é de você apreciar, né? Devagar, esse negócio todo, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né, pastor Daniel? Exatamente. Pode falar. Pastor Daniel, quero te fazer uma pergunta bem séria. Eu até peguei a base bíblica aqui, né, para ninguém. Vamos lá, ó. 2 Samuel, vai lá, pessoal. 23, verso 1. 2 Samuel 23, verso 1. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido, do Deus de Jacó, do mavioso, salmista de Israel, que é habilidoso, tá? Legal. Segundo a Samuel 23, 1. Pastor Daniel, mais uma pergunta aí para a gente. Pastor, o pastor está anos na estrada, né? Então, vem uma pergunta assim, que isso é particularidade sua, mas eu queria saber, você olhando para a Selma hoje,
olha para ela. Ela não está aqui, pessoal, ela está aí do outro lado da mesa. Você conseguiria sem ela? Com certeza não. Eu acredito na palavra que Deus falou para Adão, Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Selma Souza, com quem tenho 3 filhos. Estamos casados, vamos completar, se Deus permitir, esse ano, dia 26 de outubro, agora de 2023, 32 anos de casamento, muitas lutas, imperfeições da nossa parte, choro, batalhas, né? Mas uma aliança que, por misericórdia do Senhor, temos honrado. Deus nos tem protegido, tem nos dado vitória nessas lutas que temos enfrentado. E eu me alegro em poder dar esse testemunho público de que eu sou um homem casado com Selma, 32 anos, pai de Eric, para sempre. Bianca, Nathalie e já avô. Que beleza, hein? 2 então, vezes, a misericórdia de Deus até aqui, o Senhor tem tido misericórdia de nós e contamos com o renovo dessas misericórdias, né? Nos anos que o Senhor vai nos permitir, em nome de Jesus também. Eu dou glória ao Senhor e agradeço ao Senhor pela esposa que Ele me deu. Massa, muito massa. Eu queria... Tem outra pergunta? Tem uma. Pode fazer que eu depois... Pastor, qual a sua maior referência aqui no louvor nacional? Entendemos que você, Asaf Borba, Ademar de Campos e alguns outros que agora não vou me lembrar, fazem parte, são pilares do louvor aqui no Brasil, né? Para a glória de Deus, vocês fazem parte de uma geração que adorou o Senhor, superou seus limites na era que não tínhamos internet, não tínhamos distribuição nem de pendrives, de nada, né? Vocês começaram na época do cassete ainda, foram para o CD, e a divulgação era mais difícil ainda, porque era de igreja em igreja, de telefonema em telefonema, não tínhamos WhatsApp, não tinha nada. E a gente vê o crescimento de vocês hoje em dia, vocês aconselhando não como anciãos, mas como pessoas que já têm uma bagagem, né? Uma bagagem nas costas, e aí um testemunho vivo diante de todas as coisas que vocês passaram, né? Sabemos que você é discípulo do Asaf Borba, né? E precisamos de pessoas cada vez mais inteiradas e entregues aí a Deus nesse cenário de música. Mas qual para você é a referência de louvor no país hoje? Você citou e eu reafirmo, né, a importância que o Asaf teve para a nossa vida, né? O Asaf Borba, junto com um outro pastor, Ion Gottfriedson, né, de Porto Alegre, que são meus discipuladores nesses 32 anos já. Então, a grande referência, e faço questão também de citar alguns outros que também foram influência sobre a nossa vida. Cláudio Claro, que é um salmista incrível também, e já está com o Senhor. Cláudio está com Jesus, mas é o compositor daquela canção Pão da Vida, Cristo levou sobre si as nossas dores. Então, Cláudio Claro, porque através do Cláudio Claro que eu conheci o Asaf. Não há como não citar Ademar de Campos, como você falou também, uma grande referência, um amigo também. Cito Fernandinho também, né, que uma pessoa muito próxima a nós também. E conheci recentemente, pessoalmente, o Brunão, né? Gostei demais do Brunão também, que tem feito um excelente trabalho. Raquel Novaes, Ronaldo Bezerra, tem tanta gente preciosa que nós conhecemos, amigos, né, com quem temos andado juntos já há anos, né? E então existem muitos referenciais. O principal deles, obviamente, o Asaf, porque o Asaf é um pai, né? É um discipulador, é alguém que, na verdade, adotou a nossa vida junto com o Ion Gottfriedson. E mais o Asaf atuando mais nessa área de louvor e adoração foi uma grande referência, né, de Deus, não apenas pelas canções, mas pela própria vida, porque nós não estamos falando de pessoas que nós assistimos um filme, vimos na televisão, nós vimos em casa,
na casa dele, na nossa casa, andar juntos, viajar juntos, comer juntos, chorar juntos, ser aconselhados, ser corrigidos, ser aconselhados, né, e trabalhados, lapidados, discipulados. Então, não é algo à distância, é algo pessoal, é de companheirismo. Eu vou ser um pouco até mais ousado, eu até vou ser um pouquinho ousado agora nessa hora, tá? Vendo você falar de todos eles, eu já quero abrir o convite para eles, para cada um deles que você falou aí. Olha, gente, por favor, venham, né? Pode fazer contato, venham até aqui, vamos fazer esse podcast, conversar com vocês também, para a gente expandir até o nosso conhecimento bíblico, né? E eu quero recomendar, viu? Quero recomendar porque tive a experiência de estar esse final de semana com a igreja aqui, Ebenezer, Batista Ebenezer, aqui de Timbó, Santa Catarina. Henrique, Leandro, líder do Ministério de Música aqui, pastor Elson, sempre. Terra maravilhosa, irmãos muito preciosos. Então eu recomendo. Azaf, convite está aberto, por favor, hein, Azaf. Borba agora. Fernandinho, gente, por favor, olha, o convite está aberto, não se acanhem, por favor, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta agora para a gente descontrair, para a gente, né, nós estamos já quase chegando ao nosso finalmente, e aí a pergunta é o seguinte, pastor, a pessoa chega para o senhor e fala assim, eu gostaria de participar do Ministério de Louvor, eu gosto muito de cantar no chuveiro, né? Canto muito quando eu estou no chuveiro e tal, eu queria fazer uma participação, eu queria entrar para o Ministério de Louvor, e aí? Como é que procede uma situação? Eu falo isso porque a gente tem um estigma. Nós temos um estigma muito grande de quando a pessoa é recém-convertida, né? E tá naquela ânsia, eu quero fazer, eu quero ajudar e tal. E de repente a pessoa bate o olho no Ministério de Louvor e fala: opa, vou para ali. Vou ficar nesse negócio aí, gostei desse negócio, eu vou para aí. E como que você... Porque, eu não sei, assim, enquanto a gente é líder, né, de um ministério, Deus sempre dá uma visão para você a respeito dos liderados, daquelas pessoas, né? Eu não sei como é que isso funciona com o senhor, mas para mim é um negócio assim que parece que Deus abre, sabe, todo o leque daquela pessoa para mim. E tu olha assim e fala assim, não é bem esse negócio aí, esse negócio não é para você, talvez uma outra área, né? A gente já teve diversas pessoas que passaram, né, pelo Ministério de Louvor, e eu costumo dizer que o Ministério de Louvor é um local de pessoas saradas, né? Para você estar no Ministério de Louvor, você precisa estar sarado, tá bem, conhecer a palavra, né? Dominar a técnica de instrumento ou do canto, alguma coisa assim. E trazer pessoas que não estão tão alinhadas com essa realidade acaba trazendo luta para dentro do ministério, né? Porque você está num trem a 1000 por hora e de repente a pessoa pega na alça do vagão e fala, vou entrar nesse negócio, mas ela fica se batendo lá no vagão e não consegue entrar porque às vezes não tem aquele chamado, aquele propósito. Como é que você lida com umas situações como essa? Gosto de cantar no chuveiro, vou entrar pro louvor. Bom, a música é uma arte, né? A gente estava falando a respeito disso hoje à tarde com os irmãos aqui, e toda arte precisa ser bem desempenhada, né? Uhum. E além de uma arte, na verdade, a música é uma ciência. Meu Deus do céu, então ficou um pouquinho mais difícil o negócio, É uma ciência, ou seja, que demanda conhecimento, ou pelo menos instrução, né? Uhum. Habilidade e capacidade, dom, né? Ou seja, você vai ter que potencializar, vai ter que estudar, vai ter que aperfeiçoar, né? Estudar, treinar, ensaiar. Então eu acho que para nos precavermos, né? Uhum. E nos pouparmos, na verdade, de problemas, né? E até de frustrarmos pessoas, eu acho que todo Ministério de Música precisa ter um programa assim, uma triagem, né? De um teste, né? De repente um teste precisa ser feito para que possamos avaliar a condição daquela pessoa, né? Se ela tem de fato, porque nem todo mundo precisa ter aquela capacitação, obviamente, para servir numa área como essa, como falei, de uma ciência, de uma arte que é a arte musical,
A pessoa precisa ter condições de executar Sim. a música, de se expressar através da música. E para que isso seja comprovado, um teste precisa ser feito, né? Uhum. Então eu acho que vai resolver o problema se tivermos Não, esse legal. testezinho aí. Às vezes aumenta o problema, porque uma vez, muitos anos atrás, né? Eu inclusive sou daquela época que a gente tinha até escola dominical para Aham. músicos. Eu cuidava de uma classe de músicos. Uma vez eu inventei de fazer um teste como eu saí frustrado dali, né? Só na percepção musical, ditado, né? Era só Rítmico, chuveiristas? ditado melódico, eu saí daquilo e falei, meu Deus do céu. Então era melhor ter trabalhado assim mais inocentemente com os assim, eu irmãos. tenho um desejo no meu coração, na verdade, de repente ter uma preparação para aquelas pessoas que têm o desejo de entrar para o louvor, né? Uma oficina de música, um ensinamento nessa área para que a pessoa possa compreender. Eu dei aula há alguns anos de teclado, né? E uma coisa que eu percebia era que nas primeiras aulas, nossa, a igreja ficava cheia, né? 20, 25 alunos e tal. E à medida que as aulas iam avançando, a segunda aula, não digo a segunda, mas lá pela 10ª aula, já não tinham mais aqueles 20. Não tinha. Às vezes caía pela metade, né? Porque muitos iam ficando pelo caminho porque não tinham exatamente um chamado propriamente para aquele negócio. E aí, quando apertava, a pessoa acabava saindo, né? E eu falo isso não por uma forma de eliminação, porque a própria Bíblia fala que Deus não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Mas não necessariamente isso vai acontecer dentro do ministério de louvor, né? Eu falo pela minha experiência com Deus. Lógico, cada um tem uma experiência diferente com Deus, mas eu era músico do mundo. Eu fui sendo capacitado, né, lá atrás. E aí, quando eu me converti, eu já tocava, né? Eu já cantava. E então, eu peguei o dom e coloquei a serviço do reino. Então, mas eu acredito muito que, apesar de eu tocar e ter banda no mundo, eu acho que eu já vinha sendo capacitado por Deus, mesmo sem saber, mesmo sem ter entendimento. Então, eu acredito que a pessoa pode sim ser uma escolhida para estar no Ministério de Louvor, mas ela precisa passar por uma capacitação, se preparar. Até porque, se a gente for olhar, por exemplo, para a vida de Davi, do momento em que ele foi ungido rei, até ele assumir de fato, houve um grande período, se eu não me engano, aí entre 13 anos, né? 13, 16 anos, mais ou menos assim, até ele assumir o reinado. Por que esse tempo todo, né? Ele necessitava de treinamento, de passar por algumas situações que ele passou, e não foi de qualquer jeito, né? E mesmo assim, com todo esse treinamento, ainda teve uns probleminhas lá na frente e tal, né? Mas a gente vai caminhando de glória em glória, aprendendo, conhecendo um pouquinho mais. Mas eu acho que esse realmente é o caminho, né? Sim, eu lembrei do texto que a gente fala sempre sobre dons e ministérios, né? 1 Pedro 4,10, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, participar do ministério de música, ou seja, servir com a música, precisa ter recebido o dom da música. Não dá. Eu posso aprender? Pode. Aí já é uma outra coisa. Então agora é aprender a música para que posteriormente sirva com a música. Então são coisas diferentes. Para servir, precisa conhecer. Precisa estar capacitado, ter domínio, né, do mínimo naquela arte para servir. Agora aprender, num outro compartimento, todos podem aprender. Aí depois que aprendeu, fica preparado, né, e aí serve. Eu tive um professor de canto, aliás, eu quero deixar até um abraço para ele aqui, o Klaus. Klaus, se você estiver nos assistindo, um abraço para você. Você contribuiu muito com o nosso ministério durante esse período aí de 1 ano e meio que nós fizemos aula com ele, a turma aqui da Igreja Batista, né, aqui em Timbó mesmo. Agradecer a Musicarte, né, a Musicarte estabelecida aqui em Timbó, ele dava aula lá na Musicarte, e ele falava uma coisa muito interessante. Todos podem cantar. Com técnica, todos podem cantar, mas com técnica. Precisa aprender, precisa desenvolver, né?
E eu acredito que o tocar um instrumento também seja a mesma coisa, mas você precisa da técnica, você precisa do aprendizado, do discipulado, né? Aprender ali, estar ali diariamente, martelando e aprendendo. Como o nosso pastor fala, o pastor Elcio, né? A repetição faz parte do aprendizado, né? Então, eu acho que o caminho é esse, para a gente poder servir e servir com excelência, né? Exatamente. E pode continuar cantando no banheiro. Pode, né? Só que agora tem que sair do banheiro para cantar também. Legal, legal. Gente, tem mais uma pergunta? Não, pastor. Dom ou vontade? Que a gente estava falando. E agora? Pô, pegou pesado, Temos hein? que respeitar os dois, né? Porque a vontade faz parte, né? A vontade, ela vence obstáculos que a gente acha, às vezes, que não vai conseguir. Então, para aconselhar os jovens que estão aí, que estão começando a vida ministerial, dom ou vontade? O dom é um dom de Deus, a gente recebe. Às vezes a gente não tem o dom, como você falou agora, mas a vontade faz parte, e eu acho que também é válido, né, pastor? Se a gente ensinar um departamento separado, para a pessoa depois estar pronta para isso, mas a vontade é válida, né, pastor? Eu creio também. Vamos trazer uma palavra de esperança para todos. Porque quem tem vontade vai se esforçar, vai se dedicar, vai procurar desenvolver, né, aquela habilidade lá. Então, eu acho que a vontade também ela é capaz de nos levar a superar obstáculos e barreiras. Rapaz, eu me lembrei de um negócio agora que eu acho que vai incendiar esse podcast. Eu acho que vai incendiar esse podcast. Eu assisti um treinamento uma vez do Fernandinho, né? E aliás eu quero deixar até um abraço para ele, pastor Fernandinho. Convidado também, tá? Hein? Pode, por favor, entrar em contato com a gente. E a gente vai receber com muita boa vontade. Eu tive na gravação do DVD Teus Sonhos, do pastor Fernandinho, né? Que foi, se eu não me engano, no Claro, o ATL Hall, alguma coisa assim, acho que era Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso já tem um tempinho. E eu me lembro de um treinamento que uma vez eu achei na internet, alguma coisa assim, e uma frase desse treinamento dele marcou muito a minha vida. Que ele falava o seguinte: boa vontade mais amadorismo igual vexame. Né? E esse negócio ficou martelando na minha cabeça durante muitos anos e eu vivi algumas experiências que mostrava que ele realmente estava certo. Boa vontade mais amadorismo igual a vexame. Eu não vou contar o nome da pessoa, né? Até por uma questão de... Né? Mas eu vivi uma situação em que em um determinado momento nós recebemos uma pessoa para cantar, com o nosso Ministério de Louvor, e na ocasião ela recebeu uma oportunidade, né? O Ministério de Louvor estava aqui, ela recebeu uma oportunidade para cantar, e aí eu perguntei, né? Eu cheguei para ela para perguntar, tá, você vai cantar que música, e qual é a tonalidade que você vai cantar e tal, e aí a pessoa, ela olhou para mim e falou, não, vou cantar uma música da Aline Barros. E aí eu falei, tá, mas qual o tom que você vai cantar? E ela falou pra mim assim, bem sereninho. Vou cantar bem sereninho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, como é que eu vou explicar pra ela que eu preciso saber qual é a tonalidade, porque eu tenho que falar pros músicos. E aí, na ocasião, eu fui um pouco mais além, né? Com longânimo e tal. Eu falei, tá, mas você vai cantar em Lá, em Sol e tal. E aí ela bateu no peito e falou assim, igual a Aline Barros. Humildade, né? E aquilo me impactou. Quando ela falou aquilo, eu pensei, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E eu fui falar com a banda. Eu falei, gente, ela vai cantar a música tal, da Aline Barros, no tom original. E a galera era uma galera experiente, sabe? Você botava o metrônomo e vai, né? E nós começamos. Introdução, música e tal. E ela, quando ela começou a cantar, ela não achou o tom. Ela foi do início ao fim cantando fora do tom. E uma banda inteira tocando violão, guitarra, baixo, 2 teclados, bateria. Como é que tu freia uma banda inteira, ao vivo, igreja cheia? E aí ela desceu muito constrangida.
E ali eu aprendi uma lição muito importante para minha vida, né? Se ela tivesse subido do jeito que ela desceu, ela teria sido mais bem sucedida. E falta de conhecimento técnico, né? Amadorismo, mais boa vontade, igual a vexame. E ali eu falei assim, realmente o pastor Fernandinho tem muita razão nesse negócio, porque eu já tive algumas outras experiências também, eu já passei vergonha também, já me achando o todo-poderoso do teclado. Uma certa vez a gente recebeu na nossa igreja o Mano Tim, não sei se o senhor já ouviu falar, Mano Tim, não? Ele tinha alguns CDs gravados e tal na época, e aí ele foi cantar na igreja, mandou todo mundo do ministério descer e só fiquei eu no teclado. Aí ele falou, meu irmão, em sol. Eu fui, primeira música, em sol. Pá! Aí eu me senti todo poderoso, né? O ministério todo desceu, só eu fiquei no altar, cara, então eu devo ser bom mesmo nesse negócio. E aí ele foi pra segunda música. A segunda música ele falou em ré. E eu falei, dá-lhe ré. Só que a segunda música não era tão simples assim. Tinha vários elementos que não seguiam exatamente um padrão que a gente conhece. Eu passei uma vergonha sem precedente. Eu não conseguia achar o tom dele. E ele parou a ministração no meio do caminho. Meu irmão, para. Tinha um vozeirão. Para. Bota o playback aí pra tocar, por favor. E eu desci pequenininho. Eu falei, eu queria abrir um buraco no chão assim e sumir. Né? Porque a soberba, ela procede à queda. A soberba procede à queda. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem uma tendência a caminhar para esse lado quando a gente executa alguma coisa que a gente sabe que faz com qualidade. Mas a gente não pode esquecer que o dom é de Deus, é para Ele, por Ele, e por Ele são todas as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, pastor? Pastor, então a área técnica e a área espiritual andam juntas, né? Com certeza. Salmo 33, né? Louvai com arte e com júbilo. Já diz Arte, tudo, né? júbilo, unção, júbilo, ou seja, as duas coisas andam juntas. E tem um texto, acho que do Evangelho de Marcos, eu não lembro o endereço, mas falaram sobre Jesus. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Jesus, Faz os surdos Jesus, ouvirem, né, os pastor? mudos falarem. Tudo ele fazia esplendidamente bem. Pode procurar aí numa chave bíblica. Jesus é nosso modelo, né? Sim. Pastor Daniel, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito edificante, está sendo muito edificante. Eu tenho certeza que vai ficar na cabeça de muita gente do nosso ministério durante um bom tempo, todo esse tempo que nós passamos com o Senhor. O irmão Henrique não vai nem dormir. Essa semana eu tenho certeza que ele nem dorme, né? De tão êxtase, né? Ele já tá na glória, né? Já está na glória, né? Na glória. Foi um sonho realizado, né? Desde que eu conheci o Henrique, ele falava sempre a respeito disso. Não, a gente precisa trazer o pastor Daniel para trazer um treinamento. E parecia ser algo tão distante, quando de repente um belo dia eu virei para ele e falei assim, cara, vamos trazer o pastor Daniel. Vamos pela fé, vamos fazer contato, vamos ver como é que é esse negócio. E aí a gente começou e fizemos contato com a tua filha, né, que cuida, né, a Silvia, né, uma bênção. Meu Deus, eu quero deixar um abraço para a Silvia, não te conheço pessoalmente, mas foi uma bênção conversar com você, foi muito legal e atendeu a gente muito bem, foi uma bênção, está sendo. E eu espero que não fique só nessa única oportunidade, né? Que o senhor possa voltar outras vezes, talvez para passear, né? Para ter um momento de comunhão. Ó, lugar para ficar já não precisa se preocupar, né? Está liberado. E eu quero de verdade agradecer, pastor Daniel. Muito obrigado por essa oportunidade, muito edificante. Eu estou aproveitando demais. Eu vou levar isso comigo durante anos, esse processo, e quem sabe, de repente, a gente não estabelece uma parceria aí, né? A gente está conversando aí, né? Vamos ver, tem umas músicas autorais nossas, vamos, de repente, caminhar nesse negócio aí. Pessoal, só para... Depois o pastor Daniel vai falar, assim, ó, não esqueçam dos sonhos que Deus colocou no coração de vocês, tá? Porque é incrível, né? Há mais de 20 anos eu conheço o trabalho dele e desde lá eu orava para que a gente pudesse ter um encontro. Eu não estou colocando pessoas na frente de Deus, endeusando ninguém, não é isso, pessoal.
porque cada um sabe o que passou na vida, né? E quem o ajudou e quem deixou de ajudar, mesmo ajudando com um louvor distante, eu vi uma ligação de alma, uma ligação de irmão em Cristo, né? No Daniel. Tanto que eu vejo no Leandro, no pastor Elson, né? Então, assim, não deixe os sonhos morrer, tá? Porque pode demorar muito tempo, mas aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, né? E quando Deus faz, é perfeito, você não precisa se incomodar e forçar as coisas a acontecer e brigar com isso, brigar com aquilo. Confie que Deus vai trazer a pessoa na hora certa, né? Isso é para tudo, né? Então, assim, ter você lá em casa, Daniel, é uma bênção, né? Já sei que o homem aí é muito regrado, tá? Estiver na casa de vocês, é horário para comer, é horário para isso. Não tem conversa. Eu fiquei não sabendo abre que ele, mão. eu fiquei sabendo que Por ele lava a isso louça, ele chegou né? tão longe com Cristo. Ele Eu fiquei sabendo que extremamente organizado. Ele tá? lava a louça, né? Eu fiquei sabendo que tem um negócio Aprendi a desse. lavar a louça. Eu já sabia, né? Mas ele me relembrou que meus braços estavam prontos para se movimentar para lavar a louça, né? Mas eu tinha esquecido, ele me lembrou isso. Então me fez lavar a louça. É um grande. Pessoal, vocês acreditam que ele me fez lavar a louça? A Vande deve estar dando glórias a Deus, glória né, a Deus, tá cara? glorificando a Deus até agora, né? Então tem sido uma experiência boa, uma alegria, ele e a Selma, né? Então é maravilhoso, tá? Viver com Jesus é maravilhoso, não a religião. Até tem um louvor teu que diz assim, que você não é escravo de religião. Eu não sou membro de religião. Isso aí. É filho de Deus, irmão em Cristo, né? É diferente do que religião. O que estamos falando aqui é sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Daniel, foi um prazer ter você lá em casa, as portas estão abertas e eu quero visitar São Vicente e nós vamos compartilhar do amor de Deus por muitos e muitos anos e depois na eternidade. Amém. Eu que agradeço Leandro, Henrique, Pastor Elson, todos os irmãos aqui de Timbó, da Igreja Batista Ebenezer. Estava olhando aqui, o texto que eu falei é Marcos 7,37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, né? É um princípio que a gente traz para a nossa vida. Nosso modelo, né? Muito obrigado por tudo. Para mim, uma honra estar com vocês aí. Obrigado. Amém. Queridos. Obrigado, pastor Daniel. Vai lavar lá a louça, né? Tá certo, é isso aí. Gente, obrigado aí. Que vocês possam estar acompanhando o nosso podcast. Será que pode questionar a Bíblia? Então, você tem pergunta? Deixa aí na descrição e a gente, à medida que vai sendo possível, nós vamos respondendo. Quem sabe o próprio Daniel não responde você? Olha, hein? Não sei, hein? A gente nunca sabe. Gente, obrigado mais uma vez por tudo. Uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. Amém?